Então, a 16, ela fala o seguinte: a diferença entre 2.000 e, aqui eu borrei porque eu botei um número a mais, mas o número é 1837,40, pode ser decomposta em. Então, olha o que eu falei lá nas outras questões, para a gente prestar atenção nos nomes. Produto, diferença, subtração ou soma. Diferença é eu fazer um número menos o outro. Então, sempre quando tiver diferença ou subtração, eu pegar e fazer um número menos o outro. Então, primeiro eu vou fazer 2.000,00 menos o outro. Qual é o outro? 1837,40. Certo? Então, isso aqui é uma subtração, é uma diferença. Então, vou pegar aqui esse menos esse. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 4 não dá, eu tomo um emprestado, fica 10. 10 menos 4 dá 6. Coloco a vírgula aqui, vírgula embaixo de vírgula. Aqui, como emprestou 1 para lá, ficou 9. 9 menos 7 dá 2. Aqui também emprestou 1, ficou 9. 9 menos 6, 9 menos 3, perdão, dá 6. Aqui também que foi emprestando 1 ficou 9. 9 menos 8 dá 1. E esse 1 que emprestou para todo mundo, esse 1 aqui que emprestou para os outros, perdão, esse 2 que emprestou o número 1 para os outros, fica apenas 1. 1 menos 1, 0. Então isso aqui eu não preciso colocar um traço aqui. Pronto, então o número é 162,60. Agora, como a questão envolve dinheiro, é muito simples da gente fazer. A gente pode fazer pela nossa ideia do dia a dia, porque sempre eu falo para os alunos, muitas pessoas sabem fazer a conta com dinheiro, mas quando passa para o papel não sabe fazer a conta. Então, como é que a gente faz aqui? 162 para decompor em notas. 162, 10 notas de 6 notas de 10 reais, 3 notas de 50. Qual vai ser dessas opções? Então, eu vou separar aqui antes em notas. 162 não é 100 reais mais 60 reais mais 2 reais mais 60 centavos. Então a melhor forma quer dizer, existem várias formas, mas uma forma que eu acho muito fácil de fazer é o número em dinheiro que a gente der, que nos dá a gente separar em frações. Tipo, 162 é 100 reais mais 60 reais, 100 reais mais 60 reais, mais 2 reais mais 60 centavos. Então, 162,60 centavos. Concordam comigo? Então, a partir daqui a gente vai olhar as opções. Então, ele falou que são 6 notas de 10 reais. São 6 notas de 10 reais? Vamos olhar aqui. Só os 100 reais aqui, ele corresponde a 100 reais, são 10 notas de 10 reais. Não é 100 reais, não são 10 notas de 10 reais. Os 60 são 10 notas de 10 reais. Perdão, os 60 são 6 notas de 10, não é isso? E o 2 reais é 2 notas de 1. Mas vamos ver se ele fala isso. Então ele falou que são 6 notas de 10. Falso, porque vai dar 10 notas de 10 mais 6 de 10, 16. Então são 3 notas de 50. Pode ser, né? Porque é 150 reais. Vamos ver, 3 notas de 50, mais uma nota de 10 reais, 160. Uma nota de 2, 162 e 6 moedas de 10 centavos. Certo? Então, 3 notas de 50. Então, 3 notas de 50 dá 150 reais, certo? Uma nota de 10, 150 mais 10 reais, 160 reais. Uma nota de 2 reais, 162 e 6 moedas de 10 centavos, que dá 60 centavos. Então, a opção que parece viável é a letra B. Mas vamos avaliar porque as outras não é. 10 notas de 10 reais, uma nota de 2 não. Só aqui já tem 16 notas de 10 reais, está falso. 15 notas de 10 reais, 15 notas de 10 reais dá 150. 16 notas de 10 reais, olha, poderia ser 16 notas de 10 reais que dá 160 e uma nota de 2 reais, então daria 162. Só faltou ele falar a nota dos centavos. Então aqui é letra B, a questão 16, certo? Agora vamos para a questão 17. A questão 17 é de regra de 3, que está aí um dos assuntos da prova para a gente comunitário e a gente de Neemias aí de Conceição do Jacuípe. Então, regra de 3, vamos ver o que ele fala.
Uma viagem de avião de um país para outro dura 30 horas com velocidade média de 500 km por hora. Se a velocidade da aeronave aumentar para 800 km por hora, a duração da viagem em horas será de... Então, a regra de 3 é isso. Ele vai dar números e falar, se eu aumentar isso, acontece o quê? Ou então, se eu diminuir isso, acontece o quê? E aqui ele falou, 30 horas com velocidade média de 500. Aí ele falou, se a velocidade da aeronave aumentar. Então, a regra de 3 sempre alguma coisa ou vai aumentar ou vai diminuir. Então, eu vou pegar as informações que ele deu. 30 horas é H de hora. E do outro lado ele falou que a velocidade V é 500. Então observe, acompanha aí como a gente faz. A gente pega o primeiro valor que é 30 e o segundo que é V. Aí ele fala, se a velocidade da aeronave aumentar para 800, então onde eu vou colocar 800? Embaixo da hora ou embaixo da velocidade? Embaixo da velocidade, então 800. A duração da viagem em hora será de, então ele quer saber quanto vai ser a duração da hora. Então eu vou colocar X, por quê? Porque eu não sei. Pronto, agora eu vou fazer regra de 3, tá certo? Certo. Só que a gente vai observar agora o seguinte, isso aqui, esse detalhe, quebra muita gente nas provas que tem regra de 3. Por quê? Porque a gente tem que observar o seguinte, ó, se 30 horas a velocidade média é 50 km por hora, certo? Aí ele falou que a velocidade da aeronave vai aumentar para 800, então a gente tem que pensar, eu aumentando a velocidade, o tempo vai diminuir ou aumentar? Isso aqui dá para a gente saber, né? Se a velocidade de 500, se a velocidade de 500 gastou 30 horas, então como a velocidade de 800, eu aumentei a velocidade. Se eu aumentei a velocidade, o tempo vai aumentar? E eu estou fazendo uma viagem. Se eu aumento a velocidade, o tempo aumenta ou diminui? O tempo diminui. Então, se eu aumento uma coisa e a outra vai diminuir, a gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente tem que inverter um dos valores. Isso quebra muita gente nas questões, certo? Então, aqui embaixo vai ficar x em cima, 30 embaixo, deixa eu separar aqui, e 500 e 800. Só relembrando para vocês, primeiro a gente pega as informações de hora, tá aqui, 30 e x, e 500 e 800. Aí a gente vai avaliar. Como ele falou que a aeronave vai aumentar a velocidade, a gente tem que pensar, aumentando a velocidade, o tempo aumenta ou diminui? Se o tempo diminuir, a gente tem que inverter uma das colunas. Se aqui no caso o tempo fosse aumentar, a gente fazia a conta do jeito que está aqui, certo? Mas a gente tem que pensar, se diminuiu, então a gente inverte, certo? A gente inverteu, agora a gente vai fazer uma regra de 3. O que é a regra de 3? É a gente multiplicar inversamente, ou seja, esse valor a gente multiplica por esse e esse por esse. Então vou fazer logo aqui. 800 vezes x dá 800x igual 30 vezes 500. Vou repetir aqui. 30 vezes 500. Pronto. O 30 vezes 500 é uma dica super importante também para poupar tempo nas provas. Esse 800x vou repetir aqui. Sempre que eu tiver uma multiplicação que envolva zeros e números diferentes de zero, eu só faço a multiplicação dos números diferentes de zero. E já vou encontrar a resposta? Vamos ver. 3 vezes 5, 15. A resposta é 15? Não, porque tem os zeros. Os zeros eu só faço acrescentar, ó. 3 zeros, ó, 1 aqui, 2 aqui e 3 aqui. Isso simplifica muito nas provas. Em vez de eu fazer essa conta grande, 500 vezes 30, que ia dar um número muito grande, eu fiz apenas 3 vezes 5, 15 e acrescentei os zeros. A resposta vai dar a mesma, certo? Agora, mais outra dica super importante, vai chegar aqui. Eu quero encontrar o valor do x, então ele tem que ficar aqui sozinho, certo? Igual, repito, o 15.000. E esse 800, eu faço o que com ele? Eu saio com ele, eu tiro, eu apago? Não. O 800 ele está junto do x, está junto como multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado com a operação que é inversa da multiplicação. Qual é a operação que é inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele vai passar para cá embaixo dividindo. Então, fica x igual a 15.000 dividido por 800. Aqui agora, a dica que vale milhões novamente. Sempre quando eu tenho uma divisão com números com zeros, eu faço o quê? Isso mesmo, vou cortar os zeros. Mas sempre eu tenho que cortar em pares. Cortei um embaixo? Corto um em cima. Cortei outro embaixo? Corto outro em cima. Posso cortar esse outro zero aqui? Não, porque não tem um par dele para eu cortar embaixo. Então, eu só corto em pares. Ó, 1 para 1, 1 para 1. E esse não tem um par para eu cortar.
Então fica aqui a resposta igual a 150 dividido por 8, certo? 150 por 8, eu pego o 15, porque o 1 não dá. 15 por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Para 15 vai quanto? Vai 7. Aí desço o 0. 70 por 8 dá quanto? Dá 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Para 70 vai 6. 60 dá para dividir por 8? Vamos ver aqui agora. Não dá. 6 dá para dividir por 8? Não dá. Então desço um 0 aqui e uma vírgula aqui. 60 por 8 dá quanto? 8 vezes 8 dá 64. Então não dá. Vai dar 7. Por quê? Porque 7 vezes 8 dá 56. Então dá 7 e sobra 4. Agora eu desço mais um 0 aqui. 40 por 8 dá 5. Deixa eu botar um 5 aqui. Então a resposta é 18,75. Está desse lado aqui? Não, porque está do outro lado da prova que está aqui na minha mão. Olha o outro lado aqui. 18,75, que é a letra C. E é isso. Mais uma questão terminada. Qualquer dúvida pode perguntar. Deixa o like no vídeo.